Então, o meu caso de amor com a Itália começou no ano 2000. Eu trabalhei 2 meses em Roma como voluntária no Vaticano, Santa Maria Maggiore, São João Laterano, Colosseu, Império Foro Romano e vários outros lugares na cidade. Quantos que já estiveram em Roma? Bastante, ok. Eu em Roma eu conheço uma senhora, uma moça que era uma coordenadora de programas para o Trinity College. Eu adorei o trabalho que ela fazia, eu mandei o meu currículo e eles me contrataram para fazer programas educacionais na Itália. Então eu viajava da Sicília a Vêneto e todo lugar no meio, com grupos e colaborando com outras universidades, professores, artistas, arquitetos. Aprendi um monte, viajei um monte, adorei esse trabalho, mas era muito cansativo. Então, em 2007 eu tive a oportunidade de me transferir para Florença. Então, peguei a oportunidade de ir para Florença, onde eu trabalhei na Galeria degli Uffizi, onde tem todas as famosas pinturas de Botticelli, Leonardo da Vinci, e também na Galeria dell'Accademia, onde tem o famoso David. Também trabalhava com a Florence News, que era um jornal, eu era correspondente com um jornal que eu sempre gostei de escrever. Na universidade, eu completei 2 cursos de literatura e escritura criativa na Universidade de Massachusetts. Então, eu era correspondente, eu escrevia artigos sobre gastronomia, sobre vinho, e tenho o meu certificado de primo nível sommelier, que eu lá na Itália, todos têm primo nível sommelier, porque vinho faz parte da vida, não é? É o sano. Em 2011, eu autopubliquei um livro, porque eu sou apaixonada por Lorenzo de Medici, il Magnifico, a família Medici, aquela família dinástica de Florença. Escrevi um livro chamado Sabina, e eu autopubliquei no Amazon, pensando, vou deixar aqui no Amazon, não fiz marketing, não fiz nada. Em 3 anos virou número 1 em ficção renascentista no Amazon. Uau, que legal. Em 2014. Porque, obrigada. Eu fiz o livro com amor. Eu pensei, se dá para pagar um jantar, se eu vendo o suficiente para pagar um jantar, um almoço está bom. Deu para pagar muito jantar e muito almoço. Porque foi feito com amor e um bom livro é como um bom restaurante. Não é preciso muito marketing. Porque ao momento que tu lês um bom livro, olha, li esse livro, você vai, está nos grupos de literatura, não é? As pessoas passam. Então eu faço isso por muito. Meus livros são com muito carinho, muito paixão, porque eu adoro a história. E quando eu escrevo um livro, eu vou até a cidade, eu pesquiso, eu visito as igrejas, os palácios, eu tento trazer figuras históricas que não são muito conhecidas, obras-primas que não são muito conhecidas. Então eu fiz um pequeno PowerPoint para vocês, para aprofundar o apreço desse livro, para quem já lê, para quem vai ler. Então, impostora. Já o nome do título não é impostora. Quem é impostora? Muitas pessoas pensam, como é que você faz um livro? Como é que você escreve um livro? A inspiração vem como um relâmpago. Bom, antes de falar do livro, eu vou falar Nápoles. Quantas pessoas já estiveram em Bela Nápoles? 1, 2, 3, ok. Eu prometo que depois desse PowerPoint vocês vão querer visitar, tá? Uma das coisas mais famosas que vem de Nápoles, importada pelo mundo inteiro, todos conhecem. No século XVIII já tinha uma forma de pizza, era uma coisa que eles dobravam e comiam na rua. Pizza como nós conhecemos, em 1989, Rafael Esposito criou a pizza para a Rainha Margherita, com as 3 cores da bandeira italiana. Bacana? Outra coisa exportada de Nápoles, que todos amam, sfogliatelle, criada no Mosteiro de Santa Rosa no século XVII. Tudo tem história. Sfogliatelle é recheado com ricota. Tudo tem história.
Outra coisa que Nápoles é famoso, fake. Roupas, óculos, relógio, bolsa, cinto, sapato, falsificado. A guarda de finança está sempre prendendo mas milhões de euros de produtos falsificados. Bem, eu já estive muita vez em Nápoles. Eu adoro Nápoles. Quem gosta de arte, quem gosta de arquitetura, quem gosta de história, culinária, vá para Nápoles, porque Nápoles tem de tudo. Eu adoro, eu vou lá muita vez. Uma das vezes que eu fui lá, eu vejo um livro no Airbnb que eu fiquei, um livro preto e branco com todas essas fotografias antigas a história do falsificado em Nápoles. Eles tinham o seu próprio sindicato. Eles faziam propaganda em Nápoles que o Chanel número 5, o falsificado durava mais tempo daquele que vinha de Paris. Bem, eu a ver esse livro no Airbnb, eu pensei, que bacana. Tem história aqui. Tem história aqui. E eu estava com meu marido, a gente entrava em igreja, a gente entrava em palácio, a gente ia comer pizza, sorvete, papapá, e eu sempre com aquela coisa. Douglas, uma pessoa falsificada. Se escrevesse um livro de uma pessoa falsificada. E depois, ok, já começa a ideia, uma pessoa falsificada. Agora ele tem que escolher o tempo, a era medieval, renascimento, gótico. Para Nápoles eu escolhi o século XVIII, era do iluminismo. Eu escolhi o século XVIII porque tinha muita coisa acontecendo em Nápoles que eu menciono no livro no século XVIII. Okay? Muitos projetos de arquitetura, muitas obras de arte, porque tinha os Bourbons, estavam lá. No século XVII era a família real de Espanha. A Espanha era o reino da Espanha. A Espanha controlava. No século XVIII eram os Bourbons. Então, coisas que estavam acontecendo no século XVIII lá. A Régia de Caserta foi construída lá. Isso é o Palácio Versailles da Itália. É lindo. Se você ainda não visitou, vale a pena. Se você vai para Nápoles, pega o trem, pega o ônibus, aluga um carro, vai ver a Régia de Caserta. É enorme. Levou uma tarde inteira só para ver uma partezinha. Não é? E os jardins, então, nem é preciso ir para a academia depois. Isso é um dos quartos dentro do palácio. Outro palácio que fica dentro de Nápoles, que eu adoro, é o Capo di Monte. Você pode ir lá, pode visitar o palácio, tem vistas vislumbrantes de toda a janela, você pode tomar um aperitivo lá fora, tem jardins, é lindo. Outra coisa que estava acontecendo, as escavações iniciais de Herculano estavam acontecendo no século XVIII. Eu menciono no livro também. Tinha Pompeii, e perto de Pompeii tinha essa cidade Herculano, que era tipo uma cidade spa, uma cidade boutique, perto do mar, onde os ricos iam. Muito mais linda do que Pompeii, muito mais caprichada, muitas pinturas, teatros, afrescos, afrescos, lindo. E essas escavações estavam acontecendo, super, não é, excitante, uma coisa incrível, as pessoas estavam lá, eles iam lá para ver, e tinha debates. Robert Boyle, que era um quimista, ele no século XVII, ele escreve esse livro que é o quimista cético, The Skeptical Chemist. E isso no século XVIII arrebenta debates por toda a Europa, com alquimia contra química. A alquimia era muito praticado no medieval, praticado no Renascimento. Muitos dos meus caracteres são alquimistas, então eu tinha que fazer pesquisa na alquimia. Em caso você não saiba, a alquimia tem a pedra filosofal, que é uma tradição que pode transformar tipo chumbo em ouro, pode fazer o sangue do nada. Olá, bem-vindo! Oi, vocês ainda estão a tempo, bem? E pode também fazer o elixir da imortalidade. Então, a alquimia
era uma coisa de mágico, não é? A alquimia era uma coisa era uma coisa mística. E um dos maiores alquimistas em Nápoles, no século XVIII, que está no livro, é esse senhor aqui, Raimundo di Sangro. Quando eu descobri Raimundo di Sangro, eu disse, não tem como esse homem não vai entrar no meu livro. Atraente, carismático, o homem que falava várias línguas europeias, falava hebraico, falava hebreu, era o chefe de uma loja maçônica, foi excomungado da igreja por heresia e tinha lendas que ele podia fazer o sangue do nada. Ele é o 7º príncipe de San Severo. Isso é a capela da família dele, de San Severo. É uma das capelas mais lindas de toda a Itália. A escultura nessa capela é exquisite. Exquisita? Obrigada. Linda, belíssima. Desse sentido. Excepcional. E a mais famosa é o Cristo velado, de Giuseppe San Martino. Isso traz lágrimas aos olhos. Agora, quando você entra na capela, tem tudo isso na capela. E quando você está saindo da capela, você passa por duas coisas muito estranhas, controversiais, criadas por o príncipe de San Severo, que é as máquinas anatômicas. As máquinas anatômicas é um homem e uma mulher que faleceram. A mulher, antigamente, a primeira vez que eu fui ver essas máquinas anatômicas, a mulher era grávida. Então ela ainda tinha o bebê aos pés. Eles conseguiram tirar toda a carne e deixar só as veias, os capilares, as artérias. Então, num estado de conservação incrível. Isso é o século XVIII. A apresentação das máquinas anatômicas está aqui. Tem mulheres que desmaiaram a ver isso, não é? Mas é muito interessante. Para tu veres como o príncipe e os seus amigos já estavam a anatomia, já estavam interessados, eles queriam ver o que estava dentro, não é? Isso era a tecnologia do tempo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre... Alguém perguntou, foi você que perguntou, fiction, o que é fiction e o que é verdade? Eu sou conhecida como escritora por fazer um ambiente de verdade, que está correto. A minha história é ficção. Os meus caracteres são fictícios, mas eles interagem com personagens históricos de verdade, participam em eventos verdadeiros e vão para lugares verdadeiros. Então você está aprendendo um pouquinho da história. O objetivo dos meus livros, porque eu sei que como historiadora de arte eu tinha professores que eram bem secos. Data. Eu queria fazer, sabe o que é CPR? Quando você faz o CPR, quando uma pessoa desmaia, você respira. É o que eu faço na história. E o meu objetivo é vocês lerem a história e dizer, opa, deixa eu pesquisar um pouquinho mais esse lugar, essa pessoa, esse personagem, sabe? Então é tipo uma entrada, é uma entrada antes de comer uma bela refeição, é o aperitivo, tá? Isso é a resposta. Vamos lá. A história, vou falar um pouquinho da história. A minha protagonista é Valentina, uma menina muito esperta, muito inteligente. Ela não é rica, vem de uma família modesta, o pai era químico, eles vivem em Nápoles no século XVIII, tá? Passa uma peste, que passava sempre pestes e febres e as pessoas morriam, porque não tinha os antibióticos, não tinha as coisas, e ela fica órfã. E o que é que acontece quando uma menina fica órfã que é pobre e que não tem ninguém para adotar? Ou que ninguém está pronta para adotar? Vai para um convento, para ser criada com as freiras. Ela então vai no convento, onde está a irmã Assunta e a Celeste. A Celeste é uma nobre, órfã. E tem a irmã Assunta, que é como a mãe dela, muito mimada, uma menina muito mimada. Apesar de ser órfã, era um pouquinho mimada. Celeste e Valentina se viram amigas, melhor amigas.
Quando a Celeste tem 17 anos, o tio dela, que é um mulherengo, bêbado, por isso que ela está em convento, que ele não queria uma menina, estava sempre com mulher e coisa, arruma o casamento para a sobrinha. Com um nobre severo, um nobre intimidador, um nobre que tem uma reputação de ser meio bruto, coisa. E faz uma comissão com um artista mandar uma miniatura da moça por Ferrante, que é um caráter na história. Ele recebe a miniatura da Celeste. É a Celeste. Não, isso é a Celeste. É a Celeste. A Celeste entra em pânico. Ela não quer casar com o homem. Aí no assunto entra em pânico. Ai, minha rica filha, não pode. Sabe quem é que vai casar com o homem? A Valentina. Valentina põe e casa com ele. Eu não vou contar mais a história, porque a história realmente começa desse ponto a que começa a história. O que eu descrevi aqui está aqui, tá? Isso é o aperitivo. Então, e não dei nenhum spoiler. Não dei spoiler, porque tudo que eu falei está aqui, tá? Ela casa com ele, ela é fake, esposa falsificada, o véu, casou com o Ferrante. Casou nessa igreja, que está em Nápoles. Isso é a igreja de Jesus Novo, século XVI, século XVII. Século XVI, uma baita numa igreja. E ela vai viver em Vomero. Quando você vai em Nápoles, você nota que tem a Bahia, tem Vesúvio, e no outro lado vem uma colina. E naquela colina é o lugar nobre da cidade. É verde, o ar é fresco e puro, está cheio de vila nobre, lindas vilas, lindos casarões, castelos. Ela vai viver lá. E aí é que começa as intrigas, as mentiras, as traições, segredos, toda aquela intriga que faz um livro suculento, tá? Eu vou ler, porque é costume nos Estados Unidos e na Europa a escritura ler um pouquinho. Só vou ler só uma página e meia. E vou apresentar. Eu apresento a Valentina, a minha protagonista, no capítulo 2. E eu vou só ler um pouquinho para vocês terem uma ideia de quem é essa moça, o caráter dela, tá? Agora, ela está nessa cena, ela está dentro dessa igreja, que é um capolavoro, uma obra-prima de barroco italiano, lindo. Eu tive o ano passado, eu sempre faço questão de visitar, mas o ano passado eu fui e estava fechada por renovação. Dentro dessa igreja tem desculpa a qualidade da foto, mas é tão raro achar umas fotos boas dessa capela, porque não é conhecida, mas é uma das capelas mais únicas que eu já vi. Porque, bem, eu vou descrever a capela. A cena eu apresento aos leitores a Valentina. Agora, ela acabou a missa e ela está admirando a capela, tá? A Condessa de Saponara, Hipólita de Monte, perdeu 3 filhos ao mesmo tempo. O culpado, veneno. Isso por si só já deve ter sido um golpe trágico para a pobre mulher. Mas descobrir que o assassino não era outro senão o tio dos meninos por motivos de herança, eu teria matado o homem. Assassinado a sangue frio. Teria separado sua cabeça do pescoço da mesma maneira que a bíblica Judite decapitou Holofernes. Talvez envenená-lo tivesse sido uma punição melhor, um gostinho do próprio remédio. Em vez de buscar vingança, a nobre Hipólita encomendou o grande escultor Giovanni da Nola um monumento funerário diferente de qualquer outro em Nápoles. Ela insistiu que seus filhos, todos mortos antes dos 20 anos, fossem retratados como eram em vida, cheios de vitalidade e movimento.
Giovanni não decepcionou. Os sepulcros dos irmãos Filamarino imortalizaram os filhos de Hipólita no galgo da vida. Trabalho esplêndido. Apesar de serem feitos de mármore, os belos jovens nobres pareciam capazes de saltar de seus pedestais a qualquer momento. Seu túmulo servia como um lembrete constante da fragilidade da vida. Pessoas circulavam pela igreja após a Santa Missa apenas terminada. À minha esquerda, um homem de ombros largos guiava sua esposa e filhos pequenos em direção a uma capela vizinha. Discretamente, abaixei o olhar para admirar seus tornozelos firmes e panturrilhas bem definidas sob as meias brancas. Enquanto estudava a sua forma impressionante, perguntei-me como ele seria sem roupas. Uma curiosidade sobre a anatomia masculina provocara o pensamento pecaminoso e não a luxúria. Mais do que ver homens nus, eu queria saber o que havia dentro deles. No último ano, esse desejo ardente me levou a me esgueirar até a universidade e espionar os estudantes da medicina. Um professor me avistou enquanto os jovens realizavam autópsias, forçando-me a fugir do local. Há 2 meses, entrei no necrotério e vi 2 homens inchados que haviam se afogado na baía. Apenas um assunto despertava meu interesse mais do que a anatomia, e esse era a alquimia. Grande debate estava em andamento sobre o tema. Alguns argumentavam que a alquimia era uma ciência legítima, enquanto outros a classificavam como charlatanismo. O renomado químico e físico Robert Boyle insistia que alquimia e química eram 2 assuntos distintos, definindo esta última como uma ciência legítima. Alguns ainda acreditavam no processo de alquimia para testes diagnósticos, enquanto outros discordavam. Tendo considerado ambos os lados, eu ainda não havia formado uma opinião sobre isso. Não que a minha opinião importasse, já que essas discussões ocorriam entre homens, não entre meninas insignificantes como eu. Então isso dá uma ideia de quem é a minha protagonista. Uma pimenta. Era uma pimenta milagueta. Então, espero que eu deixei vocês com um pequeno apetite. Quem está curioso de onde é que eu peguei a capa, isso é uma fotografia de em Estocolmo. No Museu Nacional de Estocolmo tem essa fotografia e saiu a dama com o véu, que era a esposa do artista, Alexander Roslin. É linda essa pintura. Eu queria agradecer o Rodrigo por deixar eu fazer o meu evento aqui. Como essa locação é nova, ele estava aqui no shopping, mas veio para aqui. A loja é linda, maravilhosa, para uma historiadora de arte. Estou no meu ambiente aqui. E também faço um preço especial de R$40 por livro no Pix ou dinheiro, porque como eu sou estrangeira não tenho base para pegar cartão de crédito. Mas quem quiser, todos os meus livros estão no Amazon, todos eles. No Amazon, livro custa $12,99, que é também acessível nos Estados Unidos, e $2,99 por eletrônico. Eu tenho mais 2 títulos em português. Quem está interessado, tem 2 títulos em português. O meu hashtag é #CDMelloBooks. A Bruxa de Delft foi inspirado quando eu fui para a Holanda e fui para Delft, fiquei encantada com a cidade, então eu escrevi Bruxa de Delft. E Freelance é o único livro ambientado na Itália que eu escrevi que não é histórico, é moderno. É uma CIA e é uma história de amor entre o CIA e a máfia. Mafioso, máfia e CIA. Então eu escrevi um livro moderno em Florença. Eu queria convidar vocês, para quem quer, hashtag #CDMelloBooks também é no Instagram, para quem quer seguir. Eu quero convidar todos vocês, eu sou palestrante na Sociedade Italiana. Eu adoro a Sociedade Italiana, então eu vou lá e faço muita palestra sobre o Renascimento, artistas, escultores. Em 2 semanas eu vou fazer uma palestra entre o sacro e o profano, uma palestra sobre o artista Caravaggio. Uma história muito interessante, eu vou mostrar as obras dele, explicar a vida dele e assim aprofundo o conhecimento. Assim, quando vocês vão para a Itália, você vê os quadros, você... eu lembro que a Cristina falou assim, assim, assim. Vai ser no 21 de maio às 20 horas, entrada gratuita.
e fica no Rua General João Teres 317. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez.